Olá, sejam bem-vindos ao Filme Prosa. Eu sou Lorena Montenegro, jornalista, crítica de cinema e roteirista. A partir dessa semana, nós vamos estar conversando sobre filmes, sobre cinema, sobre o audiovisual, de uma maneira geral, tanto aqui de Belém do Pará, quanto do Brasil e do mundo. Bom, no programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o Festival de Cinema Italiano, que ocorreu semana passada aqui em Belém e mais em 11 cidades pelo Brasil. Vamos falar também dos Incríveis 2, que ainda está em cartaz, Missão Impossível 6, Jurassic Park, Um Reino Ameaçado, e falar um pouco sobre as novidades, os filmes que vão vir por aí, enfim, que vão estrear em breve. Vamos falar um pouco sobre o sucesso do Festival do Cinema Italiano, que em sua quinta edição foi realizado pela primeira vez aqui em Belém, né, e junto com outras 11 capitais brasileiras. Aqui nós tivemos 12 filmes em exibição, né, o filme de abertura foi Fortunata. O festival foi realizado do dia 2 ao dia 8 de agosto. Além desse filme, também foi exibido Dogman, do Matteo Garrone, que é um diretor italiano, enfim. Super jovem, mas com filmes muito promissores, né, como Gomorra, Reality, Conto dos Contos. E o filme de encerramento dessa mostra, que também teve um documentário chamado Nico, 88, sobre a cantora do Velvet Underground, que também, enfim, foi musa do Andy Warhol, uma cantora que foi muito conhecida, mas também acabou depois entrando, de certa forma, no anonimato, quando o grupo acabou. E além desse documentário, também foi exibido um filme chamado Uma Questão de Honra, dos irmãos Taviani, que são considerados alguns dos grandes realizadores do cinema italiano, né, desde a década de 70. Então, o festival teve um público muito bacana lá no Libero Luchardo. A média de espectadores foi de 70 espectadores por cada sessão. E a ideia é que ano que vem ele cresça cada vez mais e que ele retorne para Belém, né? Então eu deixo aqui meus parabéns para o festival, para a organização do festival aqui, para o Maurício, para a Laíra, enfim, para toda a equipe que acabou fazendo com que ele pudesse acontecer aqui na nossa cidade. Para falar um pouco sobre os filmes que estão em cartaz no circuito comercial, saindo do circuito alternativo, né, do Cine Libero Luchardo, começar com Os Incríveis 2, que ainda está em exibição, que é a continuação da animação que o Brad Bird dirigiu em 2004, né, um filme da Pixar. E eu posso afirmar que essa continuação, Os Incríveis 2, é um filme feminista, sim, graças a deusa, né? Ele tem uma perspectiva muito interessante de ainda falar de família, de todos aqueles valores que são muito caros à Pixar, né, que é o estúdio de animação que foi comprado pela Disney, mas ainda assim tem uma tonalidade um pouco diferente quando ele foca na Helena, que é a matriarca, né, da família dos Incríveis, e aí ela é, na verdade, a heroína, né? E o Senhor Incrível tem muito mais esse papel de ser aquela pessoa que vai ficar em casa cuidando das crianças, tentando lidar com os poderes novos que estão surgindo, por exemplo, do bebê, do Zezé, né? E como que o filme ele reflete sobre todas essas questões, né, das relações familiares, enfim, até dos estratos sociais mesmo, mas de uma forma bem lúdica, né? Que, enfim, pessoas de todas as faixas etárias podem compreender e podem se conectar, né? Então, para quem ainda não tiver visto e quiser ir para o cinema ver um bom filme, né, eu acho que Os Incríveis 2 é uma ótima pedida, mesmo para quem não viu o primeiro filme, acho que não vai ficar muito perdido. A trama, ela meio que se fecha em si, né? De novo, eles têm que lidar à la James Bond com um vilão misterioso que quer dominar mentes e como que eles acabam colaborando como família. Então, além do bebê, tem os dois filhos adolescentes ali, né? Um adolescente e um pré-adolescente, e como que cada um deles vai ter que deixar de ser egoísta e começar a pensar realmente como uma família para que no final eles conseguem, né, salvar o dia. Falando de outro filme que ainda está também no circuito comercial, Missão Impossível 6, é um filme que eu nunca pensei que eu pudesse ver numa sessão de estreia no cinema, mas acabei indo e não me arrependi. O filme é muito bem, enfim, realizado, né? Eu acho que ele segue muito a lógica do Missão Impossível 5, que é o Protocolo Fantasma, que é um filme mais soturno, né, que tem, enfim, semelhanças, por exemplo, com os filmes mais recentes do James Bond, né? Inclusive, tem uma sequência no filme que eles fazem uma homenagem ali a Spectre. Mas se vocês querem saber um pouco mais sobre esse filme, tem aqui uma matéria que eu fiz para o quadro E Aí Gostou, com a Lisa de Alexandria, onde a gente conversa aí durante, enfim, mais de 10 minutos sobre o filme. E aí vocês vão poder saber um pouquinho mais do que eu achei e do que o filme tem também de interessante, tá? E aí, falando de um outro filme blockbuster que está ainda em exibição, mas aí mais nos cinemas
de Ananindeua, no Cine System e no Movicon Castanheira, que é metade Ananindeua, metade Belém, ali, né, na fronteira, o Jurassic Park, O Reino Ameaçado, é sensacional. Acho que, assim, eu sou até suspeita para falar, porque eu gosto muito da franquia Jurassic Park, do primeiro, que eu acho um clássico absoluto, né, do Steven Spielberg, mas esse último filme dirigido pelo Bayona, ele é muito, muito interessante, porque é um filme de terror, além de ser um filme de aventura, e que ele acaba percorrendo todos esses subgêneros, digamos assim, do cinema de aventura, né? Ou seja, ele é um filme, né, de ação, mas de conspiração também, científica. Ele também é um filme, como eu falei, de terror psicológico, porque aí, em determinado momento, quando eles saem da Ilha Nublar, né, onde os dinossauros estavam ali vivendo, eu não vou dar spoiler aqui do filme, óbvio, eu sei que já está há muito tempo em cartaz, até deveria, mas não vou dar. Mas quando eles saem da ilha, eles acabam indo para a cidade, também tem esse confronto ali dos dinossauros, mas é um filme que também é muito ecologicamente correto, que é muito interessante, porque o principal razão, digamos, dessa história ocorrer é que eles querem salvar os dinossauros da extinção novamente, né? Então, por isso que eles unem ali forças, os personagens principais, né? O Owen e a Claire, que é o personagem do Chris Pratt e da Bryce Dallas Howard, né? Eles repetem seus papéis. E aí tem vários outros coadjuvantes que são muito interessantes também, né? A menininha, a Macy, que inclusive tem uma subtrama envolvendo ela sobre genética, que é muito interessante. Enfim, é um filme com várias tonalidades, várias camadas e várias possibilidades para vocês apreciarem, para quem gosta, enfim, da franquia Jurassic Park, e mesmo para quem ainda não viu, porque é um filme que também é uma história, né, muito fechada, muito complexa e sobre, na verdade, o que mais interessa, que é, tipo, a colaboração, as relações entre as pessoas, como é que a gente sobrevive quando a gente acaba, né, cooperando, inclusive salva os dinossauros. Então, aproveito para fazer um convite para vocês que gostam de cinema e também de futebol. A gente teve no mês de junho e no mês de julho a Copa do Mundo, né, que foi realizada na Rússia, que acabou com a França sendo campeã do mundo. Agora, nesse mês, a Aliança Francesa realiza um evento mensal chamado Rendez-vous Cinéma e agora em agosto vai ser sobre cinema e futebol, ou seja, vão ser exibidos 2 documentários, o chamado Zidane, o retrato do século XXI, e o outro chamado Les Bleus. E esses 2 documentários são sobre a seleção francesa e sobre o grande ícone, digamos, da seleção francesa, né, que é o hoje técnico e que já foi jogador, Zinedine Zidane. Então a ideia desse evento é discutir um pouco sobre esses filmes, né, sobre como que eles foram realizados, mas também sobre essa questão do futebol francês, da evolução, enfim, misturar um pouco esses 2 universos que aparentemente não se cruzam, né? Eu faço a moderação desse evento e ele vai ter como convidado o publicitário que é especialista em marketing esportivo, Vitor Cato. Então fica o convite. E lembrando que semana que vem tem estreias muito interessantes no cinema, tá? Tem um filme chamado Unicórnio, que é baseado na obra da Hilda Hist, que vai entrar em cartaz no Libero Luchardo. E se vocês quiserem, por exemplo, realizar sessões, o documentário Chega de Fio Fio, que foi realizado pelo Think Olga, né, que é uma ONG que trabalha, enfim, sobre os direitos das mulheres, feminismo, conscientizando, né, sobre questões, enfim, como a cultura do estupro e tudo mais. O Think Olga já disponibilizou tanto no Globosat Play quanto no Taturana Mob, que é um site de mobilização, para que vocês organizem sessões para o filme ser exibido, enfim, onde vocês quiserem. O Chega de Fio Fio é um documentário que parte de um relatório, na verdade, né, sobre assédio em lugares públicos, assédio na rua. Então, traz uma perspectiva muito interessante, além de dar voz e dar personagens para esses números. Então, é isso. Eu sou Lorena Montenegro, eu faço parte do coletivo de críticas de cinema Elviras, que é um coletivo que reúne no Brasil inteiro mulheres estudiosas de cinema, jornalistas, enfim, acadêmicas. E a nossa ideia, na verdade, é falar cada vez mais sobre filmes não só dirigidos por mulheres, mas que tragam uma representação afirmativa das mulheres nas telas. E não só isso. Então, eu aguardo vocês na semana que vem. Até a próxima. E se você quer ver mais vídeos relacionados ao cinema, ao universo da sétima arte e ao audiovisual aqui no Roma News, é só clicar na nossa playlist aqui do lado.